today? Espero que estejam bem. Vamos para mais uma aula de inglês, né, pessoal? Então vamos lá. Na aula passada, o que a gente trabalhou? A gente introduziu o past simple, que é o passado, né, o passado simples, e a gente deu uma introdução, a gente trabalhou frases afirmativas, né, mas a gente não foi a fundo no conteúdo. Então eu preparei essa aula de hoje para a gente ir mais, né, profundo, deep, in this subject, nesse conteúdo, tá bom? Vamos lá, rapidinho, antes da gente começar, esse assunto past simple, não sei se eu conversei com vocês sobre isso, mas ele é extremamente importante nas interpretações textuais. Por quê? É um assunto gramatical, mas quando a gente pega o texto, a maioria de textos de jornais, de revistas, eles estão tratando de temas que já aconteceram, então vai estar presente muito verbos no passado, então você tem que ler, interpretar e você tem que identificar que está se tratando do passado, ok? Então vamos trabalhar esse conteúdo gramatical que vai lhe auxiliar muito na sua interpretação, ok? Que é o que nem foca, interpretação textual, tá bom, pessoal? So let's go! Então vamos begin. Past simple, eu coloquei ali um cartoonzinho, né? Que é só para retratar o conteúdo de hoje, que tem lá sleep, slept, slept. O primeiro verbo está no presente, que é sleep, dormir, e os dois estão no passado. Um é o passado simples, que é o que a gente vai trabalhar hoje, e o outro é um outro tipo de passado, que é o past participle. Apesar de ser igualzinho aí nesse verbo, o past simple e o past participle são idênticos, mas a gente vai ver diversos outros verbos que eles são diferentes, tá bom? Então vamos lá. Sleep, slept, slept. Present e past. Vamos continuar. Pronto, a gente vai entrar logo direto nas interrogatives, tá bom, pessoal? Só alguns exemplos para vocês verem ali. A primeira pergunta, vê lá no quadro aí, pessoal. Did they have a vacation last summer? Yes, they did. É a resposta curta. Ou no, they didn't. Qual é o verbo auxiliar que a gente está usando aqui, pessoal? Estão vendo aqui no verbo, o nosso verbo auxiliar aqui é o did, para fazer a pergunta. Logo em seguida eu boto o sujeito da frase e em seguida o verbo. Pode perceber, have aqui, ele não está no passado, coloca-se no infinitivo. Quando eu uso o did, pessoal, na pergunta, o verbo principal, ele volta para a forma dele inicial no infinitivo, ok? Então não esqueçam isso. Olha o de baixo. Did we live in Brazil in 2001 or 2001? Nós moramos no Brasil em 2001. Novamente, você tem o did para fazer a pergunta no início, o sujeito e o verbo no infinitivo. Só para você diferenciar. Live, se estivesse no passado, seria assim. Tá vendo? E o have aqui em cima, se estivesse no passado, seria assim. Mas em perguntas, não, pessoal. A gente não coloca o verbo no passado, tá certo? O did já expressa que a frase, que a pergunta, no caso, está no passado, ok? Aí você tem a resposta curta, yes, we did, ou na negativa, no, we didn't, sempre usando o verbo auxiliar em short answers. Short answers, respostas curtas, ok? Terceiro exemplo aqui, did he go to the movies last Saturday? Ou seja, ele, go é ir, no passado, did, não é isso? Então, did, novamente fazer a pergunta, he, o sujeito, ele, go, o verbo ir. Então, ele foi, movies aqui no caso é o cinema, no sábado passado, e a resposta curta, yes, he did, or no, he didn't. Ok? No problems. And number 4, did you travel last week? Novamente, o nosso did, sujeito you e o verbo travel no infinitivo. Travel é um verbo regular, lembram disso, pessoal? E aí, o que a gente faz? Só coloca o ED, tá bom? Ok? Esse verbo travel, você também pode ver ele com 2 L's, tá bom? Tanto faz. E go seria no passado, não sei se vocês lembram ou já sabem, go no passado, went. Lembrando, não esqueçam que não se coloca na pergunta o verbo no passado. O did, que é o verbo auxiliar usado, ok? E a resposta de did you travel last week? Você viajou no last weekend, sorry.
Last weekend, no fim de semana passado, você viajou? Yes, I did. Or no, I didn't, se você não viajou, tá bom? Vamos lá para o segundo slide. Deixa eu só dar uma apagadinha aqui nesse quadro. Pronto, another example. Vejam aí, pessoal. Um strip, né? Um comic stripzinho, um cartoonzinho. Vamos ver. Did you study English? Aí a cara de desespero do menino. No, I didn't study English. Né, pessoal? Ele tirou aqui zero. Can you see? Zero. Se deu mal. E esse diálogo aqui, ele está no past. Past simple, você identifica de cara que ele está perguntando, está aqui highlighted, né? Did you study? Estão vendo no infinitivo English? E ele respondeu, no, I didn't study, o verbo no infinitivo English. Ok? No problems? Pronto, vamos para o seguinte. Deixa eu apagar novamente. Ok, pessoal, o uso do past simple. Vamos dar uma lidinha aqui. O simple past é usado quando nos referimos a eventos que ocorreram em um tempo determinado no passado. O que é isso? Um tempo determinado no passado. Normalmente, na frase, vai estar explícito lá quando que a ação ocorreu, quando que isso aconteceu. Vamos continuar aqui, que a gente vai ver exemplos e você vai entender melhor. Sendo assim, podemos concluir que o simple past é usado. Vamos continuar. Past para ações que se completaram no passado em tempo definido, estabelecido na frase. Exemplo, he died in 1908. Estão vendo? Ele morreu em 1908. Só lembrando uma coisinha, pessoal. Olha aqui para mim, rapidinho. Vejam só. O past simple, o nome já está falando. Past. Acabou, tá certo? Lembre-se disso. Quando você vê uma frase no past simple, isso não acontece mais. Por que eu estou falando isso? A gente vai estudar um outro tipo de past, não agora, relaxem, mas você vai lembrar disso que eu estou falando agora, quando a gente estudar, que é um passado que continuou, ou que começou lá atrás e continua até hoje. Esse aqui, não. When I use did, didn't, ou verbos regulares com ed, ou os verbos irregulares, que a gente vai ver uma listinha já, é finished, acabou, tá bom, pessoal? Então, past simple, normalmente na frase ele tá dando um tempo, vocês estão vendo ali, mas acabou, ok? Past, right? Vamos lá, chega aqui no quadro de novo, vamos ver. Então, esse exemplo primeiro que a gente está vendo aqui, he died, vou sublinhar aqui o verbo no passado, estão vendo aqui o meu edzinho, isso é um verbo regular, né? Os verbos regulares normalmente eles terminam em ed. Então, he died in 1908. Deixa eu ver se tem... Vamos ver se tem mais algum exemplo aqui. Pronto, só isso mesmo. Vamos continuar. Em contextos que nos reportem ao passado, mesmo desprovido de indicação temporal. Então, como eu disse, normalmente vai ter o tempo lá na frase, como aqui a gente teve. Mas vão ter casos que não precisa colocar o tempo, você já entende que a ação acabou, certo? Eu coloquei aqui diversos exemplos, com e sem o tempo. Vamos ver. I saw a movie yesterday. Saw é o passado de see, ok? Yesterday é o meu tempo que significa ontem, ok, pessoal? Number 2, vamos ver mais exemplos, tá na negativa agora. I didn't see a play yesterday. Deixa eu tirar esse mouse daqui. Eu não, como did, já me indica que está no passado, eu não vi a play, aqui no caso é uma peça, yesterday, o meu tempo, ok? Number 3, last year, já comecei com o adverb aqui de tempo, né? I traveled to Japan. O ano passado, verbo regular é eu viajei para o Japão. Number 4, last year, novamente. I didn't, só para você ver bem a diferença aqui, pessoal. I traveled, com ed na afirmativa, e na negativa eu coloco o didn't, e o verbo volta para a forma infinitiva. So, I didn't travel to Korea. Number 5. Outra vez tem tempo na frase, né, pessoal? Last night. So, did you have dinner last night? Perguntas, começo com o did, sujeito e verbo no infinitivo. So, did you have dinner last night? Você
jantou na noite passada. E aí vão vir agora dois exemplos sem tempo. She washed her car, significa que ela lavou o carro dela, o seu carro. E na negativa, he didn't wash his car, ele não lavou o seu carro. Ok, pessoal? Tudo certo até agora? Ok, então podemos move on, vamos continuar. Next, deixa eu apagar aqui essa baguncinha. Pronto. Pronto. Agora, vamos ver uma lista de verbos irregulares. Não entre em desespero, tá certo, pessoal? Vão ter muitos verbos que vocês já conhecem, porque a gente vê muito, aparece muito, eles são muito recorrentes, ok? E vão ter verbos que vocês vão ter que realmente, no início, estudar, sentar mesmo. Eu vou mostrar a tabelinha aqui, deixa eu já passar para você já sentir como é que funciona. Pronto. Isso são alguns verbos, existem diversos, tá? Eu trouxe uma tabelinha de alguns para lhe ajudar, lhe auxiliar. O que você tem que fazer? Pega essa listinha de verbos que eu estou trazendo para vocês, dá um pausezinho em casa e vai estudando, vai checando um por um, eu vou falar com vocês, eu vou ver aqui, mas em casa, você aí na sua casa, estude com calma, faça as sentenças, bota na afirmativa, na negativa, forma as frases, vê o contexto, bota exemplos com esses verbos, porque você vai fixando, tá certo? E com o tempo, à medida que você for trabalhando, for fazendo exercício, você vai vendo em textos, ele vai se internalizando e você vai aprender naturalmente. No início, é sentar mesmo aí na sua cadeirinha e estudar, tá bom, pessoal? Ok, irregular verbs. Qual a diferença para os regular verbs? Vocês lembram? Os verbos regulares terminam em ed. Os irregulares não tem regra, ok? A forma do presente dele é uma e no passado ele muda, tá certo? Vamos ver alguns exemplos aqui. Então, vamos checar, vamos ver aqui no quadro, pessoal. So, the first one, estão vendo o primeiro lá em cima, verb to be, que a gente já trabalhou, a gente já viu, ou seja, vocês já sabem, was and were. Eu já coloquei a tabelinha do past participle, mas ele a gente não vai ver agora, tá bom? Que é o been. Então, vamos só trabalhar o present e o past simple, tá bom, pessoal? Então, vamos continuar. Só tem ali become, que significa se tornar, became, no passado, begin, iniciar, começar, begin, no passado, bend, dobrar, prostrar, bent, no passado, bite, morder, beat, no passado, blow, soprar, blew. Aí vem, a lista vai longe, pessoal. Break, broke, bring, brought, build, built, buy, muito comum comprar, no passado, bought, catch, caught, certo? Choose, chose, e a lista vai. Agora preste atenção aqui, tem alguns verbos que no presente e no passado, estão vendo aqui, cut, cut, eles se repetem. Deixa eu ver se tem mais algum aqui nessa tabelinha que é igual. Sit, não, sit e set é diferente. Put, pronto, tá aqui. Put and put, que é colocar. Tanto no presente como no passado eles são iguais. Mas aí o contexto vai lhe dizer se está falando do presente ou do passado, certo? Vou dar um exemplo assim rapidinho. Eu comprei essa blusa. I bought, verbo buy, né? Aqui em cima, buy. Cadê buy? Buy, bought. I bought this t-shirt. Essa camiseta que eu estou vestindo aqui, I bought it. Aí eu vou falar, ela custou R$10. It cost R$10. 10 bucks. No contexto, você identifica que eu estou falando do passado, ok? E às vezes vai aparecer na frase, eu comprei essa blusa ontem. I bought this t-shirt yesterday. It costs R$10. Ou seja, o contexto da frase, os advérbios de tempo nela vão lhe mostrar que está no passado, ok? Alright. Eu não vou um por um, não, pessoal. Você estuda em casa com calma esses verbos, tá bom? Não tem segredo, é sentar e estudar, ok? Então, dê uma olhadinha nesses verbos com calma. Isso aqui eu coloquei para lhe ajudar e lhe auxiliar, tá bom, pessoal? So, let's continue. Let's go to the next page. Pronto, aqui é o restinho. Deixa eu apagar aqui. Aqui você tem mais alguns verbos ali. Estão vendo, pessoal? Get, give, go, que é muito comum, nosso verbo go, né? Go, went, no passado.
Que mais aqui que é muito comum? Have, had. Outro verbo que é igual no presente e no passado. Hurt and hurt, que é machucar, doer. Take é outro verbo muito comum. Take, took, think, pensar no passado. Understand, compreender, entender no passado. Understood. Win, vencer, won. Write, wrote, que é escrever. E no passado, wrote. Tá bom, pessoal? Tarefa de casa, homework, study these verbs, tá bom? Ok? Alright, vamos lá. Vamos passar aqui. Então, vamos do some exercises, some practice, ok? Então, vamos lá. No primeiro exemplo, chega junto de novo aqui no quadro, pessoal. Vamos ficar aqui agora fazendo esses exercícios. So, let's see. O verbo é do. Eu botei o to do ali para indicar o infinitivo. No passado, my maths homework yesterday. Ou seja, eu fiz a minha tarefa de matemática ontem. Como é que é do no passado? Did. Então, vamos escrever aqui. Did, tá bom? Vamos fazer tudinho, porque quanto mais a gente fizer, mais você vai aprendendo e vai ficando natural. Quando você pegar um texto, vai saber rapidinho. Number 2, go no passado, went, mas lembre-se que em perguntas, o que acontece? Eu coloco o did no início, did Susan, meu sujeito, e o verbo fica no normal. So, did Susan go to England by plane? A Susan foi para a Inglaterra de avião. Number 3, visit, frase afirmativa. O que eu faço? O verbo visit é regular, pessoal. Então, they visited, ok? A farm, uma fazenda, 2 weeks ago. Essa expressão aqui de tempo é muito comum. 2 weeks ago, 2 semanas atrás, 1 mês atrás, 1 month ago, 1 ano atrás, 1 year, 2 years ago, 3 years ago. Esse ago, atrás. 4. Jenny and Peggy not help their brother. Jenny and Peggy, elas não ajudaram o seu irmão. Help na negativa, o que eu boto? O verbo auxiliar. Lembrem-se que tem que usar o verbo auxiliar no passado, que seria did, na negativa, didn't, ok? E o verbo help, que fica no normal, ok? Number 5. The children not, o verbo is to be. Lembram do verbo to be, pessoal? Qual é o passado do verbo to be? Was and were. The children, para quem não sabe, está no plural. As crianças. No singular, vou escrever aqui embaixo, seria child, tá? Então, the children. No plural, então, seria were. Na minha negativa, cuidado com o verbo to be. O verbo to be não vai com o verbo auxiliar did. Ele mesmo já funciona como verbo auxiliar. O verbo to be é uma exceção. Remember this. Lembrem-se disso. Então, a negativa seria weren't. Ok, pessoal? Então, cuidado com o nosso verbo to be. Number 6. Design, verbo auxiliar para fazer a pergunta. When did you? E o verbo design, normalzinho. Opa, que bagunça foi essa? 7. My mother not crash. Crash é bater. Na van, então seria negativa. My mother didn't. Meu Deus, minha letra está saindo uma coisa linda. Didn't crash. O verbo no infinitivo. Ok, pessoal, então, 8º, the boys, aí tem aí, take off é tirar, tá certo? No caso, take, pode ser pegar, mas quando eu falo take off, tirar. Então, os meninos tiraram the mud guards. Mud guards é o paralama, certo? De suas bicicletas. Ou seja, the boys, o passado de take, é um verbo irregular, ou seja, não é colocando é dele, é totalmente diferente. Took off the mud guards of their bicycles, ok? Number 10, pergunta fácil, já sei que eu boto did you e o verbo no infinitivo, phone. E number 10, he, na negativa, did vira didn't e o verbo normal.
Ok, pessoal, eu espero que não tenha sido difícil. É simples, só lembrar de botar o did, auxiliar na pergunta e na negativa, e na afirmativa coloca o verbo no passado, com exceção do verbo to be, que na negativa was, wasn't, were, weren't, ok? Good. Vamos apagar isso aqui. Mais um exercício, para a gente ficar fera. Facinho esse. Vamos circular aqui a resposta correta. Where did you last night? Já sei que tem que ser no infinitivo. Where did you go last night? Onde que você foi na noite passada? Number 2. Mark. Pronto, aí você tem que saber que o verbo drive, no passado dirigir, é irregular. So, Mark drove to work yesterday. O Mark dirigiu para casa ontem. Number 3. I didn't. Pronto, pessoal, aqui você também não pode errar. Didn't, já tem o meu verbo auxiliar. O verbo é no infinitivo. Didn't see Tim. Eu não vi o Tim na festa, at the party. 4. Pergunta. Did you? O verbo volta para a forma infinitiva, então só pode ser study e não studied, que é um verbo regular no caso, mas tem que ser study por ser pergunta. Did you study French at school? Você estudou francês na escola? Number 5. A good restaurant. Find é encontrar. O passado de find é um verbo irregular, ou seja, found. Nós encontramos um bom restaurante. And number 6. The old car didn't. Eu sei que quando está na negativa didn't, o verbo vem para o infinitivo, só pode ser break. Ok? Good. Vamos para o próximo. Mais um exercício, pessoal. Complete the sentences, ok? Então vamos ver. Use contractions. Botei ali em cima para usar contrações quando possível. Então vamos lá. Para fazer perguntas, a gente não usa contração, tá? Então como é que fica? Agora a gente vai escrever. Did, they, sujeito, e o verbo na forma normal. Did they have a good time last weekend? Eles tiveram um bom tempo, eles se divertiram no fim de semana passado. Number 2. I stay no passado seria... Na afirmativa eu só boto de nesse verbo que é regular. Eu fiquei em um bom hotel last week, na semana passada. Number 3, negativa. Eu já sei que eu coloco didn't. E o verbo volta para o normal. 4, pergunta. To France last summer, se você foi para a França no último verão. Pergunta começa com did you, e o verbo, o infinitivo, did you go? 5, negativa, já sei que eu vou colocar o didn't. We didn't know where to go last night. Nós não sabíamos para onde ir na noite passada. E number 6, eat. É frase afirmativa, eu tenho que colocar no passado, que é o passado de eat. Ate, pessoal. Outro verbo irregular. I ate in a good restaurant 2 nights ago. 2 noites atrás eu comi num bom restaurante. E para finalizar, mais um cartoon aí para vocês. O que eu quero que vocês façam? Bem simples. Identify past simple sentences. Só acha aí nesse diálogo entre o Garfield e o seu dono a frase no passado, expressões no passado. Então vamos ver aí. Ele fala, I stayed, aqui, tá bom, pessoal? Aqui, nesse aqui. I stayed home. And after that, I worked the whole day. Eu fiquei em casa, né? Isso stay, que a gente já viu. O EDzinho aqui, ou seja, já identifiquei o nosso first. Primeiro, nosso primeiro caso aqui de expressão no passado, né? O verbo está no passado e de verbo regular, pessoal. So I stayed home and after that I worked. Outro verbo no passado aqui, work, mas com ed, verbo regular, mas eu trabalhei o dia inteiro. The whole day é o dia inteiro. Aí o Garfield fala, do you see? Tá vendo? That's why I wouldn't like to be a human. Aí ele responde, é por isso
I wouldn't like, que eu não gostaria. Se would, like é o verbo gostar, o would faz o ia, né? Gostaria. Então é por isso que eu não gostaria de ser humano. Ok, povo? Beleza? Facinho, pé simple, né, pessoal? Não tem segredo. Só dê uma estudadazinha naquela tabelinha dos verbos que eu coloquei para vocês, que vocês não vão ter problema com pé simple. Ok, pessoal? Bye bye, see you next class.